Portugal, obrigado por estarmos reunidos aqui. Então, começamos sempre com as nossas saudações a todos, a todas, que a paz esteja conosco. Estamos sempre gratos a Deus, gratos à companhia dos bons espíritos, gratos a cada um de nós aqui participando desse estudo, e que a gente possa fazer reflexões a respeito dos ensinamentos dos espíritos superiores, organizados por Allan Kardec. E ele começa essa organização no seu primeiro livro, o primeiro livro fundamental, o livro que é a base, né, da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Estudamos a finalidade da encarnação, estudamos da alma, e agora nós vamos falar sobre materialismo. Vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec nessa temática, que é tão importante, né, para a gente discutir. E a gente vai percebendo como, ao longo do século, dos séculos, dos tempos, esse assunto mesmo parece que foi perdendo a força de um lado, ganhando a força de outro. Vamos analisar com calma, principalmente o materialismo no século XIX, ver essa questão como era analisada por Kardec. A gente também vai ver como os espíritos se posicionam com relação ao materialismo, como é que Kardec também vai trazer reflexões desses ensinamentos, e é uma proposta para nós aqui também discutirmos sobre isso. E, finalmente, para fechar esse tema, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa atualidade. Aí a gente vai poder comparar, ao longo dos tempos, como é que esse assunto foi tratado e como o espírita deve se posicionar. Quando eu falo o espírita deve se posicionar, não é que existe uma regra e a gente tem que seguir cegamente. É como nós devemos nos posicionarmos de acordo com o nosso entendimento. E para isso, para que a gente tenha um entendimento um pouco mais além das nossas fronteiras, a gente precisa, fronteira dos nossos conhecimentos, a gente precisa expandir esses conhecimentos. E a única maneira é fazer reflexões, fazer discussões acerca desse assunto. Vamos lá dividir aqui com vocês a nossa tela, que já está aqui, né? Materialismo. Nós trouxemos aqui alguns artigos, como eu já procuro. Diante da gente entrar no materialismo em si, vamos fazer uma pequena viagem no século XIX e ver como é que o materialismo era tratado naquela época. E eu quero deixar também bem claro que esse pequeno ensaio que nós escrevemos aqui não não temos a pretensão de esgotar o assunto. Muito pelo contrário, a gente poderia passar bastante tempo fazendo as reflexões sobre o materialismo e principalmente sobre os autores que a gente vai trazer aqui. Então, não é nada profundo, é apenas para a gente entender o caminho, né? Então, vamos começar primeiro com esse artigo aqui. Que nós denominamos como materialismo no século XIX. Vou aumentar aqui um pouquinho a letra para a gente poder enxergar melhor. O pensamento materialista, no século XIX, desenvolveu-se como um movimento intelectual poderoso, plural e altamente influente, alimentado por avanços científicos, transformações econômicas e debates filosófico-religiosos. Síntese estruturada, clara e histórica. Primeiro, antecedente, o século XVIII e o Iluminismo. O materialismo do século XIX não surge do zero. Ele é herdeiro de correntes do século XVIII, especialmente
com o materialismo mecanicista francês, como autores como Lemaitre, Doubac, Helvète, que defendia que tudo no universo, incluindo a mente, se reduz a movimentos da matéria. Empirismo e cientificismo britânico, reforçando a ideia de que o conhecimento deve basear-se na observação. Críticas à religião e ao sobrenatural, que prepararam o terreno para uma abordagem mais secular da natureza e da sociedade. Segundo, avanço das ciências e a nova confiança na matéria. É bom lembrar, porque a gente está pegando aqui, né, esse pensamento materialista do século XIX, e a gente vê que isso tem um antecedente. Se a gente retroagir no tempo, a gente vai lá para os primeiros filósofos, os pré-socráticos, e também a maneira como é que eles viam as coisas, né? E também muitas culturas primitivas que denominavam as forças da natureza também como sobrenaturais. Então, o desenvolvimento humano ele vai se aprimorando com o avanço da intelectualidade, e aí surgem outros raciocínios. Então, só fazendo esse adendo aqui para a gente continuar, né? Segundo, avanço das ciências e a nova confiança na matéria. O século XIX é marcado por descobertas científicas que impulsionam o materialismo. Por exemplo, a biologia e medicina. Então, no campo da embriologia, microbiologia, a gente tem com Pasteur, fisiologia e anatomia avançam enormemente. Claude Bernard introduz um método experimental na biologia. A visão de que a vida resulta de processos físico-químicos ganha força contra a ideia de força vital. Desenvolvimentos da física e química, consolidação da conservação da energia. Aí nós temos nomes como Hermann von Helmholtz, expansão da química orgânica, desmontando a crença de que compostos orgânicos dependiam de uma agência vital. E a gente vê esse debate sobre fluido vital, né, sobre o princípio vital, e isso também foi uma grande discussão ao tempo de Kardec. E nós estudamos também sobre isso bem no início da introdução ao estudo da doutrina espírita, quando ele vai falar sobre fluido vital, sobre o princípio vital. E aqui, com esses avanços, é como se os cientistas acabassem por descobrir que não havia necessariamente algo que não fosse matéria, né? Ao contrário, estudando a matéria, eles encontravam mais respostas segundo essa visão. Então, essas descobertas fortalecem a ideia de que não existe um princípio espiritual necessário para explicar a vida, contribuindo diretamente para a mentalidade materialista. Ou seja, eu consigo explicar pela biologia, pela física, pela química, então eu começo a negar esse princípio espiritual. Terceiro, o materialismo alemão. Não vou nem me atrever a fazer a leitura, a pronúncia correta disso, né? Materialismo Treit, sei lá. Enfim, né? É um termo que é usado para descrever o materialismo alemão. Na Alemanha, ocorreu um verdadeiro debate do materialismo. Décadas de 1840 a 1860. Os grandes nomes foram Ludwig Buchner, Jacob Moleschott, Karl Vogt. O primeiro é autor do influente Força e Matéria, de 1855, que se espalhou pela Europa. Jacob, com o célebre lema: sem fósforo não há pensamento. E Vogt, que defendia abertamente que o cérebro secreta pensamento como o fígado secreta bile. Ou seja,
algo material. Esses autores defendiam um materialismo radical, muitas vezes anticlerical, e influenciaram tanto cientistas como movimentos políticos. Quarto, materialismo histórico e dialético. Aqui tem uma citação de Marx e Engels. Outra vertente fundamental é o materialismo histórico, formulado por Karl Marx e Friedrich Engels, que não é um materialismo biológico, mas socioeconômico. A matéria em questão aqui é a estrutura econômica e as relações de produção, e não apenas fisiologia. A consciência seria produto das condições materiais e não o contrário. A obra deles, especialmente após 1848, deu ao materialismo uma dimensão histórica, política e revolucionária. Ou seja, a gente traz esses pensamentos porque o materialismo ele não está só na ciência, ele está também, né, no pensamento sociológico, político, a maneira como a sociedade se organiza, inclusive, né? E aqui, sem entrar no mérito de fazer críticas positivas ou negativas a qualquer um desses autores. Nós não temos, inclusive, eu, pelo menos da minha parte, alcance suficiente para isso. Como eu falei no início, estamos aqui só fazendo uma análise, né, bem superficial para trazer o pensamento materialista no século XIX. Nós tivemos também o impacto de Charles Darwin, em 1859, com seu livro A Origem das Espécies. A vida passa a ser explicada por processos naturais, que seria uma seleção natural, sem necessidade de causas externas espirituais. Darwin não se dizia materialista, mas sua teoria desestabilizou concepções espiritualistas de alma, criação e finalidade da natureza. A recepção da obra alimentou, direta ou indiretamente, o avanço do materialismo. Não só isso, né? Causou outros tipos de pensamentos e ideologias de comportamento, né? O positivismo e a filosofia científica. E agora sim, aqui nós estamos falando do positivismo de Auguste Comte, e não do positivismo, que era uma forma como se tratava os assuntos na época de Kardec, ou seja, com o uso da razão, né? E aqui não, aqui o positivismo é usado realmente como um, uma, uma ideia, né? Uma filosofia traduzida por Augusto Comte. Comte não era materialista, mas seu positivismo, ao restringir o conhecimento ao observável, aproximou-se de leituras materialistas. Ou seja, o que eu não observo, eu não considero. Logo, a ideia acaba sendo, né, puramente pautada no materialismo. Já na segunda metade do século XIX, cientistas e intelectuais começam a defender ciências como o único caminho para o progresso, redução dos fenômenos mentais ao funcionamento do cérebro, rejeição de explicações metafísicas. A gente começa a ver a ciência cada vez mais se distanciando de um estudo mais espiritual, digamos assim, né? Esse clima cultural ampliou o prestígio do materialismo. E não foi muito difícil, porque geralmente a ciência combate ideias dogmáticas, inclusive o espiritismo também combate. Porque como é que a igreja vai explicar determinadas situações não utilizando a razão, e sim dogmas, né? Impossível. E quando a igreja, durante esses séculos, passa a ter uma postura, eu diria, antipática, né? Para não usar outra palavra, com relação a todos que contradissessem as escrituras, cada vez mais, principalmente depois do iluminismo,
essa aversão da ciência pela religião, ela acaba ganhando força. Reação espiritualista e disputa cultural. O século XIX, o século XIX testemunhou uma luta explícita entre materialistas, que defendiam a autossuficiência das leis físicas, e espiritualistas, que afirmavam a existência do espírito, da alma e da moralidade transcendente. Essa disputa se manifesta nos debates acadêmicos, no surgimento do Espiritismo, em 1857, que confronta o materialismo sob bases experimentais e filosóficas, e na imprensa europeia, que tratava do perigo materialista como decadência moral e social. Kardec dedica várias passagens da Revista Espírita e das obras fundamentais ao combate argumentativo ao materialismo, interpretado como negação da vida espiritual, da responsabilidade moral e da finalidade da existência. Então, fazendo uma síntese geral, o desenvolvimento do materialismo no século XIX foi impulsionado por avanços científicos que fragilizaram concepções vitalistas e espiritualistas tradicionais, críticas filosóficas e políticas ao papel da religião na sociedade, formações distintas de materialismo. Nós tivemos os mecanicistas, fisiológicos, históricos, científicos. Um ambiente cultural secularizado, onde a matéria e suas leis pareciam explicar cada vez mais o mundo. Debates intensos, com forte reação espiritualista, filosófica e religiosa. Bem, o que eu queria trazer aqui é uma explicação sobre o que é esse ambiente cultural secularizado. Nós colocamos uma pequena nota de rodapé para explicar que secularização é o processo pelo qual a sociedade deixa de se estruturar a partir de crenças e valores religiosos e passa a se organizar segundo princípios exclusivamente materiais, científicos ou individuais. A espiritualidade continua existindo, mas não tem mais lugar central. Então, o que parecia um grande mal com os absurdos que a igreja trazia, num primeiro momento, com o iluminismo, com essa liberdade de pensamento, de críticas, num primeiro momento foi bom, mas no terceiro momento aconteceu exatamente essa separação, né, das ideias espiritualistas, mas com relação à igreja em si, né? Porque, convenhamos, o que nos acaba arrastando ao materialismo, muitas pessoas, não é que elas deixam de acreditar em Deus ou no Espírito, elas deixam de acreditar a forma como é apresentado. E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco agora quando a gente vai entrar exatamente no texto de Kardec, né? E aqui, lembrando, né, o comentário da Nilce, né, Nilce, que você trouxe a obra, na verdade, a obra, Mary Shelley, não me lembro bem todo o nome dela. obra de Mary Shelley, né? É uma coisa Ela que, assim, bem nesse ela século, que né? Ela escreve escreveu exatamente isso, Mário. Ela escreve exatamente segundo a ciência da época. E é interessante que tem um momento do filme que eu ainda estou assistindo ele, em que alguém pergunta para o criador do Frankenstein, e tu já pensou na alma? E ele diz assim, não, em nenhum momento. Como dizendo, não precisa ter alma. É interessante, muito interessante você ver esse filme, gente, porque a gente vai entender bem o pensamento científico materialista que surge aí. E aí tem uma outra personagem também que começa a desenvolver, parece que ele começa a desenvolver sentimentos. E aí vale a pena, gente, não vou dar spoiler, mas profundas reflexões a gente vê nessa obra assim, da Mary. Então, vamos entrar nas perguntas que Kardec faz aos espíritos superiores com relação a essa temática. Então, na 147, ele vai perguntar por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral,
os que aprofundam as ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se daí concluir que são perigosos. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Ademais, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. Antes da gente entrar no comentário de Kardec a essa resposta, só lembrar aqui o que são espíritos fortes. Nós já até discutimos sobre isso, né? Então, o que quer dizer espíritos fortes? O que eles querem dizer com espíritos fortes? Então, nós fomos fazer a pesquisa e nós trouxemos aqui. O termo espíritos fortes designa geralmente um incrédulo ou cético, referindo-se à pessoa que se gaba de não aderir às ideias aceitas pela maioria, especialmente em matéria de religião. A denominação de espíritos fortes costuma lisonjear o amor próprio ou ser motivada por presunção, arrogância ou orgulho daqueles que duvidam da vida futura ou se vangloriam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso. No contexto da descrença, o termo é às vezes usado pelos céticos como sinônimo de pessoas ilustradas. Contudo, os espíritos fortes, que anteriormente supunham não precisar de Deus, podem se tornar pusilânimes, ou seja, covardes, quando confrontados com o perigo iminente, sentindo as angústias da morte mais intensamente, por não terem crido em nada por muito tempo. A literatura espírita frequentemente associa o orgulho e o ceticismo a grandes obstáculos morais. Então, é exatamente o que ele coloca aqui, né? Que a maioria são mais fanfarrões, né? E ante o abismo que se abre à frente deles, mostra-lhe uma âncora e a ela se agarrarão. Só uma perguntinha. Essa nota você pegou de onde exatamente? Não, eu fiz uma pesquisa no dicionário com relação ao século XIX, ao uso dessa Ah, palavra. tá. Porque destoa em alguma coisa? Não, eu estava pegando aqui do livro dos médiuns, né? Que ele fala exatamente, é o mais provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, para quem essa expressão é sinônimo de pessoas esclarecidas. Ou seja, os intelectuais, né? É, verdade. Realmente tem no livro dos médiuns. E, aliás, você tinha me falado sobre isso, mas eu acabei indo no dicionário francês da época e coloquei, me apareceu isso aí, né? E eu achei que Uhum. corrobora bem com a ideia mesmo, né? Que Kardec, aliás, que os espíritos quiseram imprimir, né? Essa É, ideia mesmo, né? Dos espíritos fortes, aquele que se acha, né? Que, que está completamente certo, né? E é movido pelo orgulho, né? Agora, como os espíritos falam, né? São mais fanfarrões, porque quando chega na hora do vamos ver, né? Se você oferecer uma âncora de salvação, eles vão se agarrar. Vamos entrar aqui agora
numa reflexão bem profunda que Kardec faz a essa questão, e ele começa, então, da seguinte forma: por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Veem no corpo humano apenas a máquina elétrica. Não estudaram o mecanismo da vida senão pelo funcionamento dos órgãos. Viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se restava alguma coisa e como só acharam a matéria inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que, portanto, depois da morte o pensamento se aniquilava. Triste consequência se assim fosse, porque então não haveria nenhuma finalidade para o bem. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais estariam desfeitos e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois em parte alguma instituíram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que, para ele, nem tudo se extingue com a vida. Tem horror ao nada. Por mais que se obstine contra a ideia da vida futura, quando só há um momento supremo, poucos são os que não se perguntem o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem algo de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo aquilo que amou? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imenso abismo do nada, onde se aniquilassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças de dizer a si mesmo: o que, depois de mim, nada, nada mais que um vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviveram, dos que me sobreviverem. Em breve não restará nenhum vestígio de minha passagem pela terra, até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos, a quem socorri. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva que a do meu próprio corpo ruído pelos vermes. Este quadro não tem alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Mas essa experiência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça ao nosso amor pelo positivo, o que, em muito, gera dúvida. Possuímos uma alma, está certo. Mas que é a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas, de tudo isso, o que ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade como as gotas de água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial, mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas. Para nós, é um nada. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou infelizes conforme o bem ou o mal que houvermos feito.
Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende neste último sentido, mas que sofrimentos são esses? Onde fica esse lugar de suplício? Numa palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém voltou de lá para nos dar informações. É um erro. A missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o enxerguemos, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um fantasia à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou pintem de imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que nos aparece, porque são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação, dizer o que fazem, permitindo-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, pois os incrédulos encontram aí a fé e os indecisos um meio de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Já que é assim, é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. E aqui nós encerramos com essa reflexão de Kardec a nossa temática sobre o materialismo. O texto de Kardec, ele é muito racional, mas a gente fica pensando muitas vezes que esses homens, eles não se preocuparam em fazer essas observações, em fazer essa busca. E olha que não é por falta de, de fatos e de ocasiões que esses espíritos se apresentaram. Porque o espiritismo, ele vai praticamente nascer em 57, 1857. Né? Alguém pode dizer, ah, mas o espiritismo só veio ali nesse momento. Não, o espiritismo, na verdade, ele sempre esteve presente no nosso mundo, mas não com esse nome e não da forma como foi elaborado pelos espíritos superiores. Mas as ideias estavam em todos os lugares. A gente vê em todas as culturas a evocação dos mortos. Então, o que que faltou para esses homens? Investigar. Porque cada um vê a morte e a passagem do espírito, né, de uma forma diferente. Os egípcios viam de uma forma, né, os hebreus viam de outra forma. Né? Então, o que faltava é exatamente uma pesquisa mais profunda. E isso acabou acontecendo ao século XIX com Kardec, quando ele, através dos próprios espíritos, né, ele vai fazendo, então, o, vai colhendo os depoimentos de todos esses espíritos. E ele observa que cada espírito tem uma condição diferente. Tem uns que são mais entendidos, tem outros que são menos entendidos. Então, o que que ele fez? Ele aplicou e ele criou uma metodologia científica, né, que é a observação. A gente pode falar, né, que ele usou principalmente, né, uma área da matemática, né, a estatística, porque se você for analisar o controle universal do ensinamento dos espíritos, é isso. Né? Você, por amostragem, por um número grande de comunicações, você faz tira daí uma amostragem e você tem como analisar essas comunicações.
Então, ele entende que nem todos os espíritos estão nas mesmas condições, ele vai aceitar o depoimento de todos, mas não vai generalizar, a não ser daqueles que já são espíritos superiores e que passa pelo controle universal. Ou seja, quando ele consegue, então, fazer de uma forma mais racional as evidências que durante séculos, aliás, durante toda a época da humanidade, nós tivemos essas manifestações. E o que é incrível é que, mesmo ao tempo de Kardec, a gente entende que esses homens eles tivessem um grande conflito com a igreja, porque a igreja até hoje ainda conserva muitos dogmas que a razão não permite mais que a gente acredite no que eles trouxeram. Mas ao tempo deles, Kardec também fez essa comprovação. E até hoje está aí, né? Para que as pessoas possam estudar e tirar suas próprias conclusões. Mas os espíritos fortes, né? Eles se atêm apenas ao que eles querem enxergar. Viu? Uma coisa que me dá um grande ponto de interrogação, certo? É a respeito, por exemplo, o movimento espírita francês e o movimento espírita brasileiro são diametralmente opostos. Mesmo porque é a maneira como o francês e como o brasileiro veem a religião. O francês sempre atual, ele sempre vê a religião com o pé atrás. E o brasileiro é muito crente. Sem, aí entra exatamente a questão racional, o racionalismo que existe. E eu acho que isso faz parte da história da França e a história do Brasil. Se a gente pegar outras culturas, como a própria cultura germânica, né, por que que essas ideias elas não conseguem ter penetração? Porque são ideias dogmáticas, né, e eles rejeitam qualquer tipo de coisa que não seja algo cientificamente comprovado, uma coisa racional. E muitas pessoas, hoje em dia, rejeitam a religião por conta disso. Então, nós vemos também que o movimento espírita brasileiro, ele acabou sendo um grande receptor da doutrina espírita, né? Chegou da França, chegou no Brasil e teve uma acolhida muito, muito grande. E hoje, se você for olhar para a França, não tem mais movimento praticamente, né? Tem uma federativa ali, mas eu acredito que o maior movimento espírita mundial esteja no Brasil. E aí você vai falar, não, mas tem, né, uma federativa aqui ou acolá. Mas você pode ver que eu me arrisco a dizer que 95% das casas de espírito que estão no exterior são de brasileiros que moram, como nós moramos aqui no Japão, né, ou de pessoas casadas com nativos desses lugares. Eu conversando com algumas amigas que são casadas com alemães, elas batem exatamente nessa barreira, né? Que ela fala muito, elas falam, já conversei com algumas pessoas, que o grande problema é que eles não aceitam as ideias da igreja. Aí você fala, não, mas o espiritismo não é religião. Olha, eu diria que não é religião da forma como nós conhecemos as religiões dogmáticas. Mas qual é o problema? O problema é que no Brasil o espiritismo se tornou uma religião. Então você vê como é que a gente cultua o próprio Jesus, como se cultura Maria, né? Porque isso foi glamorizado por obras mediúnicas, outros espíritos, que se a gente for fazer uma analogia, você vai ver que tem muitos médicos que acabaram virando santos, e muitos mentores que são considerados também santos. Então, disfarçadamente, você vê que há um sincretismo dentro do espiritismo, que se tornou uma religião. Uma vez, a gente estava aqui reunido e uma pessoa, isso há muitos anos atrás, quando tiveram uma ideia que eu considero uma estapafúrdia,
quiseram implementar uma federativa aqui, né? Primeiro que a gente já sabe o que significa, né? É plantar uma bandeira exatamente do espiritismo religioso, porque vem dessas federativas que tem esse movimento religioso. Ou seja, o espiritismo com esse sincretismo. Por que eu falo que é uma ideia equivocada? Primeiro, porque é aquele negócio, né? Eu acredito que para o espiritismo ele obter sucesso, ele tem que ser levado da forma como a gente está estudando aqui, sem religiosidade, abordar o espiritismo com uma coisa lógica. Como é que ele foi constituído? Que foi exatamente através das experiências mediúnicas. Aí eu pergunto, hoje, quantos grupos mediúnicos existem que fazem as experiências aconselhadas por Kardec, da forma como Kardec aconselhou? Você vai ver que é um grupo muito pequeno. Eu sei que existem. Então, hoje em dia, você tem, né, reuniões mediúnicas que são reuniões mediúnicas passivas. Quem comanda são os mentores espirituais, não fazem evocação. O espírito traz, geralmente, espíritos obsidiados ou espíritos doentes. Você não pode fazer reunião em casa, porque você tem que ter um hospital. E isso tudo foi impetrado, foi colocado dentro do espiritismo, né? Hoje, a grande polêmica que a gente sempre escuta é: existe realmente colônias espirituais? Olha, eu vou falar para vocês que essa resposta ela não está difícil de você obter. Não está difícil. Se você tem um grupo mediúnico sério, que trabalha com disciplina, conversa com os espíritos superiores, que são os mentores, mas você está conduzindo a reunião, você pode evocar espíritos familiares, como Kardec fazia, porque todos nós temos espíritos familiares. Para questões menores, você pode evocar espíritos familiares. Para questões mais complexas, o próprio espírito familiar, ele vai falar que ele não tem a condição de responder. Então, você se dirige aos espíritos superiores e traz essas questões. Aí eu vou fazer um desafio aqui. Façam essas perguntas, montem esses grupos, e vocês vão obter a resposta que nós já obtivemos aqui, sobre colônias espirituais. E é o que a gente vem falando, né? Então, uma única coisa muda tudo. Então, como é que eu vou levar o espiritismo para os japoneses aqui? Então, a minha questão primeira é: de que espiritismo nós estamos falando? O de Kardec ou do movimento federativo? Ou seja lá qual movimento for. Então, primeiro, nós precisamos ter consciência e estudar a ciência espírita. Segundo ponto, que não é menos importante, é conhecer a cultura do país que você está. Porque você tem que ter respeito com as crenças dos que moram aqui. Por acaso a sua ideia é melhor do que a dele? Você vai falar de espiritismo, você conhece o shintoísmo? Você conhece o budismo? Como é que você vai poder, respeitosamente, entrar num debate tão profundo e filosófico? Porque você consegue fazer isso com respeito. Você pode conversar com respeito com todas as crenças, sem ofender a ninguém. Porque o espiritismo é muito lógico, é muito lógico. Se você tem a oportunidade de colocar seus pensamentos, mas primeiro ouvir o do outro respeitosamente, há um ganho de todos os lados. E aquela pessoa, e aqui eu tô imitando Kardec, eu aprendi isso com Kardec, o que eu estou falando é fruto das nossas leituras. Ele não precisa sair da sua crença para virar espírita. Não é isso? Por isso que o espiritismo é uma ideia que abraça todas as crenças.
Mas olha só o número de suicídios que seriam interrompidos com uma simples reflexão. Quem sou eu? De onde eu vim? Qual é a minha função aqui? Será que o mundo é só isso? O que acontece com a minha alma depois da morte? Existe uma alma? Então, todos esses debates eles têm que ser feitos cuidadosamente, com critério e por pessoas responsáveis. Então, vocês têm alguma ideia com relação à colônia? Vocês têm alguma ideia sobre perispírito? Afinal de contas, eu preciso esperar 72 horas para cremar o meu corpo, porque o meu perispírito vai pegar fogo lá do outro lado e eu vou sofrer. Pergunte para os espíritos. Façam as suas reuniões. Está muito fácil. Mas nem tudo o que parece é. Quando a gente fala fácil, as pessoas querem ter disciplina, as pessoas querem se debruçar sobre reflexões profundas, porque isso implica em outra coisa. Eu largar minhas crenças e eu também me modificar junto com essas crenças. Aliás, com essas crenças não. Eu me modificar também, abrindo mão das minhas crenças estar aberto ao novo. Agora, não é simplesmente fazer uma reunião mediúnica, igual a gente fazia no Brasil, coloca um copo na mesa, coloca a mão e sai perguntando, vou casar com quem? Eu estou falando disso. Kardec, ele nunca fez uma reunião, pelo menos é o que eu acredito, sem estar preparado. E quando eu falo preparado, não é o cara ter que ficar em jejum, orando lá no monte. Preparado, inclusive, para as perguntas. Você tem que chegar numa reunião sabendo o que você vai perguntar. Antes de perguntar, você tem que fazer um estudo profundo com seus pares, discutir sobre o assunto. E eu vou revelar uma coisa aqui. Já teve assunto e ficamos empatados. Uns pensavam de uma forma e a outra metade pensava de outra forma. Depois de você exaustivamente fazer o debate, aí você então entra numa reunião mediúnica, evoca o espírito e expõe a questão, eles vão prazerosamente responder. A resposta, ela não deve ser aceita imediatamente. Ela é fruto de alvo de estudo. O grupo se reúne, estuda aquela resposta, passa pelo crivo da razão e aguarda o momento certo da confirmação dessa resposta. Tá? Então, como eu estava falando, agora, qual é o problema no movimento espírita? O camarada vem aí, escreve um livro, porque foi um médico que escreveu, e a gente tem que acreditar em tudo que aquele espírito escreve. Aí vem o outro, tem uma outra teoria, vem outro, tem uma teoria. Isso, ao mesmo tempo, é bom, porque pelo menos, né, as pessoas estão em busca do conhecimento. Agora, a gente tem que separar o joio do trigo, né? Porque, como diz um ditado, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Então, a gente não pode ir aceitando. Né? Agora, é preciso que nós façamos esse filtro. Tema pode ter quantas obras mediúnicas for. Então, é disso que eu falo. Qual é o espiritismo que nós estamos estudando e praticando? Se a gente não entende o que é, como é que você vai passar para o outro? Ô, Mário, aquele pequeno texto que a gente chegou a abordar nos nossos estudos, de uma carta escrita por um católico espírita, eu peguei esse livro e li umas 2 vezes. Eu achei muito interessante. Acrescenta muito ao pensamento exatamente que, na verdade, o espiritismo é um auxiliar das religiões. Você pode ser qualquer religião e espírita ao mesmo tempo. Eu acho isso uma coisa que a gente devia acalentar, trabalhar um pouco interiormente com a gente mesmo. Porque, na verdade, do jeito que está hoje, parece uma coisa
muito abstrata. Mas olha, esse tema materialismo, ele é muito oportuno para a gente voltar a ter esses debates. A gente não tem mais esses debates hoje. Mas por quê? Justamente porque as pessoas elas se afastaram completamente da espiritualidade pelos abusos da igreja. Agora, você tem uma ferramenta na mão que você pode transformar vidas, mas você acaba deturpando o espiritismo. Nós estamos transformando o espiritismo em mais uma religião dogmática, né? Então, a gente acaba perdendo a oportunidade de se esclarecer e de levar o esclarecimento a essas pessoas. Bem, então, mais uma vez, eu quero agradecer pelo estudo de hoje. Foi muito enriquecedor. Lembrando que a gente ainda tem, durante a semana, os outros estudos. Conto com a presença de cada um de vocês e, como sempre, com o amparo dos bons espíritos. Então, um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.